ao BizuCast, diversão e informação pra você. Bem-vindos a mais um BizuCast! Aqui quem fala é Albino e eu não vou voltar pra escola, não adianta o que você possa dizer, eu não vou voltar pra escola. Fala, Fabão. Eu sou o Fábio Prantera e o cara que é alvo de bullying não é o mais fraco, mas que demonstra menos autoconfiança. Vagnão. E aí, galera, sou o Wagner, e eu sou careca, sou magro, usei óculos, aparelho e tinha a língua presa. Célio. E aí, pessoal, meu nome é Célio Arena e eu carrego traumas até hoje. Quem não? O programa de hoje é sobre bullying, né? O nome do programa é o Manual contra o Bullying. Na verdade, a gente não sabe se vai conseguir chegar a esse objetivo de criar um manual, né? Nesse programa, a gente vai falar do problema atual e sério que é o bullying. Realizaremos Cala a boca, seu gordo! Fala baixo, gordinho! Realizaremos uma análise do fenômeno e conduziremos os ouvintes para um manual de combate a essa prática que eu posso dizer covarde. Apresentaremos curiosidades e histórias de bullying sofrido por nossos participantes, indicando como agir e reagir para neutralizar esse ato covarde através de um manual de boas práticas e vivências dos nossos participantes. Não sei se a gente vai conseguir fazer um manual, mas é nosso objetivo, né? I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Célio, eu tô suando frio ali. Eu tô com a mão, mano, que é só água. Eu já falei pra vocês, eu sou tímido pra caralho, vai ter que gravar isso 10 vezes. Parece que não. Mas parte do eu ir falar, tanto que eu vou pra reunião, conversa, isso já tramparam comigo. É justamente um processo de defesa, mano. Eu meto o louco e vou pra cima. É um Por fora é um dragão, por dentro é um coelho, meu irmão. Eu tô tremendo aqui, sério mesmo. Então vamos lá, vai com calma. Você tem potencial. É só você se soltar. Beleza, vambora. Vamos começar então o tema, começando a conversa, né, sobre o que é o bullying, antes de a gente entrar nas histórias que cada um vai revelar aqui de bullying sofrido. O que é o termo bullying? Vocês sabem o que isso significa? O bullying, ele vem, na verdade, do inglês do bullying, que seria o valentão, ou seja, bullying é o ato de provocação, de agressão verbal ou física que alguém vai exercer contra um ou mais. Então, funciona meio que de N pra N, ou seja, você vai colocando no estereótipo do filme americano, é o jogador de futebol americano zoando nerd, na minha época. Certo. Aí pode ser de um pra um ou de N pra N, né? De mais de um pra mais de um. E também se aplica a mulheres. É de maneira muito mais discreta, mas acontece aí embora seja de uma maneira discreta, com um impacto tão grande ou maior. O que você quis dizer, Célio, é que se bully é um termo em inglês relacionado a tipo opressão, né? Ameaçar, amedrontar, perseguir, o ING pra ficar bullying, aí eu tô colocando o verbo aí no... Continuous, né? Então, tipo, é tiranizando. Isso, na verdade, bully... Tiranizando. Bully, exato. Bully é o tirano e o bullying de ING é o ato, ou seja, é o agressor. E o bullying é a agressão. Exato. E é interessante porque esse termo bullying, assim, a gente sempre sofreu, a gente vai falar disso aqui, né? Mas até acho que um tempo, até, sei lá, início dos anos 2010, sei lá, aí, eu não conhecia com esse termo. Eu também não. Confesso que eu fui conhecer isso num programa do Altas Horas, acho que é o nome, com o Serginho Groisman. Eu até separei o vídeo depois, Albino, se eu puder mandar aí pra você colocar nos links. É um link lá de 2010, mais ou menos. Desse programa? E é interessante porque um menino fala lá, assim, o Serginho Groisman acho que sempre foi bastante a favor dessa causa, né? É. E é interessante ver o que esse cara fala, assim, tipo, o quanto ele sofreu. Então, confesso que antes disso eu sofria e fazia também, porque eu acho que nosso passado de criança nos faz, né, entrar na mesma onda, mas eu não conhecia com esse nome. Talvez fosse zoação, fosse, será, tirar sarro, sei lá. No meu caso também, quando era moleque não tinha esse nome, mas eu conheci bem antes de 2010, eu conheci esse termo num programa da MTV, acho que o João Gordo falando sobre isso, desse termo bullying, propriamente dito. Antes também era conhecido como zoeira. Vamos começar contando umas histórias de bullying de cada um aí. Prantera, eu tenho uma dúvida, cara. Você é um cara marombado,
Todas as Bonito. meninas, bonitão, todas as meninas, eu ia falar de outro jeito, Wagner, eu ia falar que todas as meninas pagam um pau pra ele e tal, admiram ele. Você já chamou ele de bonito, então tá bom. Como que você vai contribuir com histórias de bullying, cara? Eu não consigo achar isso aí, cara. Você sofreu bullying? Confesso Cara, que eu também, eu não consigo entender como é que um cara de quase 1,80 m, 100 quilos, sofre Musculoso, de praticante de jiu-jitsu. Musculoso, acreditem, atuado, acreditem. jiu-jitsu, carioca, moreno, isso existe. Não existe. Eu não nasci assim. Isso aí, ô Fábio Antero, podemos entender então que isso aí foi um ato de esforço pra fugir do bullying? Cara, em termos, sim. Eu acredito que sim. Então você é um ex-perseguido que deu a volta por cima? Um mecanismo de defesa, de certa forma, com certeza. E eu aqui gordo, continuo gordo. Você não se Mas esforçou. sabe que é verdade isso aí, cara? Eu, quando era moleque, era pequenininho e magrinho. Então, não tinha essa, né, cara? Bullying você sofre de qualquer forma. Então, como eu comecei até o áudio aqui, eu acho que permeei por vários dos motivos que faziam a gente sofrer bullying na infância. Eu era muito magro, né? Ainda sou muito magro. Aquela época que você dá aquela espichada assim na adolescência, né? Então, nossa, eu tinha uns bração gigante, assim, cabuloso mesmo, corpo estranho. Se você fosse mais magro, Wagner, seu umbigo era nas costas, mano. Como? Ó, o bullying. Praticamente o Slender. É praticamente o Slenderman. É o Slenderman. Slenderman. O Slenderman com a cara do Tarantino. Porra, esse aí dá medo no meio do mato, mano. Caralho, velho, sofrendo bullying, novo bagulho do bullying. Então, acho que eles me chamavam de polacão, sei lá, alguma coisa assim, sabe? E me zoavam demais, assim, tipo, que nem se fosse um abobadão, sabe? E você, Célio, o Prantera birifou antes da gente planejar esse tema aí, que se o Célio não participasse desse programa aí, a gente ia perder, sei lá, mais de 50% do conteúdo, porque você tem umas histórias aí cabulosíssimas de bullying, né? É, senhor. Ouvindo vocês, isso não é bullying. Isso se chama vida. E aí, conta então pra nós. Conta aí. Então, assim, eu preciso passar um overview rapidamente. Eu cresci em Mauá, não sei se vocês conhecem, é periferia ali, região metropolitana de São Paulo também. O nome da cidade já diz, né, meu? Nada que começa com mal é bom. Então, e eu sou branquinho, baixinho e Fofinho. não é o público-alvo da cidade em questão, né, meu? Eu nunca joguei muita bola também e eu sempre fui baixinho. Então tenta mentalizar um cara que usava um cabelo meio chanelzinho. Eu sou fotossensível, então não posso com luminosidade. Então eu usava um óculos, sempre usei óculos a vida toda, mas com a lente vermelha. Então no sol a lente ficava vermelha e onde não tinha sol ela ia, né, esmaecendo até que ela ficava transparente novamente. Eu usava aparelho e aí o pessoal me chamava de infravermelho. Então assim, não é um apelido que eu achava ruim, mas assim, era de maneira pejorativa. E o que acontecia? Quando nós íamos pra quadra, eu realmente não jogava. Eu jogava a ponto do pessoal chegar na escola e pegar, a professora tinha, né, um saco de bolas assim, que tinha um cadeado, ficava preso com uma correntinha, um cadeado. Eles pegavam o cadeado, sabe o passador do cinto da calça? E me prendiam na grade lateral da quadra. Então eu ficava tipo com o bumbum empinado, sabe, na ponta do pé, e ficava preso ali 40 minutos. Você falando, eu tava pensando em coisa que aconteceu comigo e eu falo assim, pô, história parecida com a minha, os caras me escolhiam por último, eu não jogava bola, agora isso é bem pior, né? Sim. Foi foda mesmo. É um chazão de alambrado que você levava, chazão de alambrado. Exatamente, eu ficava preso no alambrado toda a educação E o física. professor? E o professor? Esse é o ponto. Eu espero que a situação tenha melhorado. Escola pública de periferia, tinha muitas crianças, eu digo assim, eu tava, sei lá, na 6ª, 7ª série. Eu sei que o programa é de bullying, mas, cara, eu tô imaginando você preso e tá engraçado pra caralho. Não, e sem chorar. E é o seguinte, e é isso que eu falo que separa os meninos dos homens. E você fica lá preso, de braço cruzado e olhando pra cara da galera 40 minutos. Então, assim, a professora não fazia muita coisa, os demais alunos não faziam muita coisa, eu ficava lá. Num período curto de tempo, eu aprendi que, reagir tem o momento certo. E preso na grade não era a hora. Então, eu ficava calado, eu já ia pra grade, já me prendiam, ficava ali tranquilo, até que acabava a educação física. Essa é uma das histórias que eu tenho pra contar pra vocês. Então, assim, chegava sexta-feira, o pessoal colocava uma bomba no disjuntor e explodia. A escola acabava a energia. Essa era a escola que eu estudava. Mas isso era uma escola mesmo ou você tinha ido em cana? Tá parecendo Bangu essa porra aí? Não vou falar o nome da escola, né, pra não gerar retaliação, mas era uma escola. O Fabão falou que apagava o quadro com você. Já tentaram, mas aí não deu certo. Eu lembro até o nome do aluno. E uma coisa que eu digo pra todo mundo: quem bate, esquece, quem apanha, não esquece. Eu lembro o nome de todos, por isso que eu digo que até hoje eu preciso de
de tratamento, porque eu não consigo perdoar algumas pessoas. I heard that you settled down, that you found a girl in your... E eu tento ver hoje de uma maneira diferente. Eu tento ver que é o seguinte, eu sou a soma das minhas experiências. Então, se eu tô aqui como eu tô hoje, foi graças a esses caras também, que eu tenho certeza que hoje ninguém tá bem, não tá muito bem na vida. Isso é uma das coisas que me dá muito prazer. Eu me sinto mal às vezes. De pensar isso, mas eu divido isso com você. Eu tenho um prazer, assim, indescritível de, às vezes, encontrar esses caras que eram agentes de bullying e ver que os caras, assim, estão numa merda incrível, assim, sabe? Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de fazer analogia. Então, assim, quando você é criança, você é um barquinho sem vela ainda, no meio do oceano. Então, a onda vai bater em você, não se preocupe. A onda vai bater tanto em você que ela vai te levar pra alguma praia. A corrente vai te levar pra praia, porque vento nenhum ajuda um barco sem vela. Então eu olho, volto pro oceano e eu vejo esses caras lá ainda, girando em círculo. E eu já conheci quantas praias até hoje. É isso que me dá uma certa tranquilidade. Mas olha que legal, Célio. Eu lembrei, se falou essa história, né? E essa questão da gente conseguir, talvez, passar por esses desafios, né? De ser zoado, assim. Acho que todos nós temos alguma dessas histórias. E eu lembrei de uma música, cara, que fala, tinha um refrão assim: o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Eu vi essa música. Você já viu? Assim, não somos ricos ainda, né? Mas assim, eu acho que a gente... acho que eu até achei aqui, ó. É uma banda chamada Os Seminovos. A música é Escolha Já Seu Nerd, o nome da música. E como vocês falaram, assim, as pessoas que me zoavam também, elas são piores que eu. Então eu acho que, assim, como que você responde a esses desafios que a vida coloca para você? Muitas vezes a forma com que você vai conseguir talvez usar isso para você melhorar alguma coisa, né, na vida. E hoje tá melhor que eles, por exemplo. Que não sei até onde que esse tratamento que eu tive me isolou socialmente e fez com que eu me dedicasse mais a certas atividades que fizeram com que eu conseguisse o sucesso nas coisas que eu tenho hoje. Minha vida social começou na faculdade, né? E tinha cara lá que de repente no segundo grau já tinha uma vida social baladadíssima e tal. Começou na faculdade, na metade da faculdade pro fim. Então, o que uma pessoa faz nesse tempo livre? A pessoa se dedica. Então eu moí livro, cara. Eu sei que tem cara que é meu vizinho, eu moro nessa casa aqui desde criança, que nunca me viu quando era criança. Os caras falam, mas tem criança lá dentro? Não saí pra brincar na rua. O que eu tava fazendo? Eu tava lendo Conhecer, meu amigo, entendeu? Eu tinha que fazer resumo de super interessante. Eu passei Primo Basílio em caligrafia, entendeu? Eu li a coleção Vagalume inteira. A Ilha Perdida. Eu li a coleção Vagalume inteira na biblioteca. Eu frequentava a biblioteca. Boa que você falou. Eu ia pro intervalo pra eu não ser alvo de bullying e das coisas. Eu ia me escondia dentro da biblioteca e tava lendo, cara. Voltando às histórias, antes de você contar tudo, Albino, o que acontecia no intervalo? Então, assim, eu aprendi logo cedo que não adiantava você remar contra a maré. Apanhei um pouco, tomava umas porradas, passava uma vergonha. E assim, eu sou um cara que eu costumo sempre dizer, zebra no meio de zebra e garça no meio de garça. Então eu tento meio que passar despercebido. Ótima tática. E aí chegava o intervalo, o que o pessoal fazia? Sabe, imagina aquela lata de óleo grande, sabe o barril? Que é de lixo, né? Que em cima tinha boca de palhaço, isso. Antigamente era comum em parque, esses circos clandestinos, que era a boca de um palhaço. Sim. E aí o que acontece? O pessoal tirava essa boca do palhaço, na tampa, e me colocava lá dentro. Caramba. E eu sou baixinho, eu tenho 1,70m. Então naquela época eu devia ter, sei lá, 1,60m, estava em formação ainda. Então ele ficava no meu peito. Umas 2, 3 vezes eu tentava virar o barril, então assim, eu jogava contra a parede do barril, caía, machucava um pouco, porque a lateral dele não era devidamente recortada, né? Como eu disse, escola do estado. E aí não adiantava, o pessoal colocava o barril em pé e eu colocava de novo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar ser um cara legal. E foi aí que eu comecei, assim, é o que eu chamo de ser humano generalista. Então eu aprendi um pouco de tudo, desde mecânica até moda, para poder conversar com todo mundo. Boa. E aí o que acontecia? A galera que fazia o bullying não deixou de fazer o bullying, mas eles ficavam em volta do barril conversando comigo. Então assim, na época eu não tinha dinheiro, vim de uma família fodida,
os próprios caras que faziam bullying, eu lá comprava salgadinho, me dava salgadinho, eu comia, tomava coca, conversava com o pessoal, as meninas vinham e eu dentro da lata. Terminava o intervalo, eu já levantava as mãos, igual criança assim, ó, eles me tiravam da lata e a gente voltava pra aula normal. No outro dia, novamente, volta pra lata. E assim foi indo. Até que o pessoal deixou de me colocar na lata. Mas aí eu usei uma outra estratégia que é chamada de meter o louco. Mais pra frente a gente fala. Mas, então assim, esse era o meu dia a dia, entende? Por isso que eu digo que vocês são meninos. Você deixou de ser lenhador de bonsai, hein? Eu conheci as histórias. Mas eu falei que o conteúdo precisava, para um programa desse, precisava do Celhão. O Celhão tem essa história louca. Como que é a história de lenhador de bonsai? A resposta O Celhão deixou de ser lenhador de bonsai. Mas ó, esse perfil do Celhão aí, ele optou por um caminho de conhecer vários assuntos, conversar com todo mundo, ganhar a simpatia dos caras, até os caras cansarem e não verem mais graça em fazer isso. Exato, o segredo tá na graça. Não é a opção que muitos tomam. Não. Que muita gente acaba fazendo, alguns. Cara, o cara tem acesso às vezes a uma arma do pai. Ó a cagada aí. O pai às vezes deixa a arma ali. O moleque bota aquilo na mochila, dentro das calças. O cara que for desavisado lá botar ele dentro da latinha. O moleque não tem visão de consequência. É uma criança, um adolescente, pré-adolescente. Influenciado pelos jogos, muitas vezes também. Entendeu? Mete um tiro no moleque, que é o que a gente vê. Ou então faz coisa pior, como a gente vê em colégio dos Estados Unidos, onde arma é liberado, ele pode comprar pela internet. E meu irmão grava a cara de todo mundo, pega um dia e mata todo mundo porque ele tem ódio. Ou então tem um outro ponto também destrutivo, igual a matar alguém ou fazer um massacre na escola, que é o suicídio, né? E isso tem ocorrido muito. Tem uma notícia que foi publicada semana passada aí, lá em São José do Rio Preto. Uma mãe, né, que perdeu o filho, porque, porra, eu fui ver a matéria, quando eu vi o slogan, eu falei assim, mãe, posta a foto do filho no caixão, tal. Eu pensei, é um adolescente, né? Porra, cara, um menino de 12 anos, cara, uma criança, cara. Se matou, cara, a criança se matou, a pressão do bullying. Provavelmente a mãe nem sabia que ele sofria bullying. Isso é foda, né? Ô, Célio, quando acontecia essas coisas, você falava com o teu pai e com a tua mãe, cara? Eu matei 3, meu. Tô brincando. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu não acho que uma arma ou um jogo vai influenciar alguém a executar algo. Mas e o suicídio? E o suicídio? Porque... O suicídio, o cara... Eu vou chegar lá. Por quê? Eu joguei futebol de botão há muito tempo e nunca joguei bola. Certo. Então, assim, eu assisti novela há muito tempo e nunca fiz nada que estava na novela. Então, o que eu acredito? A pessoa, ela vem sofrendo um bullying e ela se deixa sofrer um bullying. O bullying, ele meio que é opcional. E você já tem um problema interno, você já tem uma dificuldade de se aceitar muitas vezes, você já tem uma dificuldade de se relacionar. Então, se, por exemplo, eu tinha um irmão mais novo, 3 anos, eu tenho, né, um irmão mais novo. Certo. Então, assim, se eu ia jogar RPG, eu jogava com ele. Então a gente tinha Vampiro, a Máscara, Lobisomem, D&D, GURPS, eu tenho todos os livros até hoje. Então eu tinha muito com quem conversar. Embora ele, no período da escola, não estivesse comigo, eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem interagir. E quando eu usei a expressão meter o louco, eu já cheguei na escola, por exemplo, a pegar um pedaço de pau que era praticamente do meu tamanho para tentar acertar um cara. Então, ficou claro naquele momento que eu era capaz de tudo. Então, mesmo o cara que pratica o bullying, ele vai pensar 2 vezes antes de mexer com você. Por quê? Porque oferece mais risco quem não tem nada a perder. E eu vejo essas pessoas, normalmente jovens em formação, eles já não têm muito a perder. Por quê? Porque ele já está num mundo, muitas vezes, onde ele é sozinho, ele está num mundo onde ele já não tem aceitação, por vezes devido à cor, à altura, ao peso, à sexualidade, a alguma deficiência e coisas do tipo. Então ele já não se vê enquadrado no meio. Já é excluído, né? Como eu por vezes, exatamente, como eu por vezes tinha vergonha de ir numa festa porque eu não tinha roupa. Então assim, eu não ia em festinhas da escola porque, o mesmo bamba que eu tinha na época, pra usar na escola era o que eu tinha.
Ô Celhão, mas é importante a gente destacar, vai que tem criança escutando isso, estudante tem escutando isso, a gente tem que deixar claro pra eles que a gente não recomenda que ele tenha uma atitude agressiva com o cara que tá agredindo ele. Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que hoje você tem a internet, hoje você tem Facebook, hoje você tem grupos de WhatsApp, você tem aonde recorrer para buscar os seus iguais. Então o que eu vejo? Eu vejo que uma pessoa que chega no ponto de ir na escola e matar, atirar, abrir fogo contra os demais alunos e posteriormente se matar, ela não tem um intuito direto de ferir alguém, ou não inicialmente. Nós temos ali o caso de um estudante da USP, já na faculdade, que abriu fogo no cinema e depois se matou. Então ele vai no mas ali era um caso meio diferente, né? Mas assim, ele procede da mesma origem, embora ele tenha um resultado inclusive semelhante, o meio pode ser diferente, mas a origem é a mesma. É o cara se sentir sozinho, ele já sentir que ele não tem nada a perder. Então, novamente eu digo, quem não tem nada a perder só tem a ganhar. E um conceito muito simples que passa na cabeça de quem não tem nada a perder, eu vou levar todo mundo comigo, não tem nada a perder. Eu acho que o legal de uma lição é assim, ó. Se você tá sendo agredido por bullying, cara, não coloca em hipótese alguma, nem na sua ideia, essa opção, porque isso não tem a ver com bullying. Isso tem a ver se você tem um desequilíbrio, concorda? Agora, se você o bullying pode desencadear. Agora, se você é um agressor e você tá ouvindo isso, cara, eu, se fosse você, parava de fazer isso, porque você pode dar o azar de pegar um maluco. E você pode fazer mal, pode fazer mal pra um monte de gente, pra você, pras pessoas ao redor. Então, é uma recomendação dupla aí, né? Tanto pro agressor como pro agredido. Ó, o Celhão olhar historicamente, o primeiro caso, pelo menos que eu me lembro, foi Columbine. Então, assim, Columbine foi meio que ali o abre-alas. Mas eu tenho certeza que antes disso, muitos casos aconteceram de maneira semelhante. Não ganhou repercussão, né? Não ficou famoso. Exatamente, não ganhou essa repercussão. Então a gente teve lá em 99 Columbine, a gente teve em 2011 o massacre do Realengo, e aí depois Virginia Tech, a gente teve a escola de St. Luke, a gente teve Erfurt, outro massacre. E aí, École Polytechnique no Canadá, cara, onde as pessoas são assim, ultra educadas. Exato. A escola de Queda no Japão. Então, assim, você tem N escolas, padrão, né? N crianças, N adolescentes seguindo um padrão. E por quê? Porque você passa a mostrar, você uma vez que abriu mão da sua vida, o que você faz? Você vai mostrar para todo mundo o que pode ser feito. E aí, assim, é a justiça para os outros que ainda estão sofrendo. Então o cara vai abrir fogo mesmo. Porque ele já decidiu na casa dele, quando ele colocou a arma na mala, que ele estava morto. Ele saiu de casa morto. Isso é um suicídio também. Exatamente, ele já se suicidou antes de tirar a vida. Tem muito... A grande maioria se suicida depois. Já era mas a maioria hoje, os casos estão acontecendo muito de suicídio mesmo. O cara se enforca, sei lá, dá tiro, sei lá. Mas, Albino, eu acho que tem 3 atores nessa história, né? Primeiro é o cara que sofre bullying, certo? Que, né, a gente tá dando recomendações. Tem o cara que faz o bullying, que também a gente tá dando algumas recomendações. Mas tem uma outra parcela que é a plateia, que é a que assiste e dá risada. É aquela galera da escola que é porrada, né? É os caras que agita. E eu acho que dá audiência. É os caras que agita. E eu acho que pra essa galera também tem uma ação nessa jogada, que é abafar o caso, lembrar de uma história. Né? Eu gostava de uma menina na época chamada Priscila. Priscila, se você estiver me ouvindo, perdeu. Ela era linda, loira, cabelo cacheado, olhinhos azuis. E assim, eu gostava, naquele conceito de que você só gosta, você nem sabe o que você vai fazer com ela. Platônico, né? Uma paixão platônica. Exatamente. E aí essa história envolve os 3 personagens que o Wagner falou. Eu cometi o erro de contar para um amiguinho. E aí eu contei para esse meu colega e falei, puxa, eu gosto da Priscila, assim. O que o cara fez? Ele contou para todo mundo, por isso fica a dica aí. Segredo bom é aquele que só você sabe. Ou como dizem os árabes, né? Segredo só 2 pessoas sabem, porque se outra pessoa está falando, um dos 2 sabe quem que falou, né? Agora 3 você não sabe quem que abriu a boca. Pra mim, segredo é de um só. Enfim, juntaram todo mundo no intervalo e eu não sabia. Me pegaram na sala, pelos braços e pelas pernas e foram arrastando. Até onde a Priscila estava.
E aí me jogaram no pé dela. Puta que Aí pariu. tava, uma galera, devia ter, sei lá, umas 30 pessoas. E assim. aí? Aí falaram assim, ó, aqui, é ele que gosta de você, Priscila. Nossa. Caramba. E assim, e aí a questão da análise, né? Você tá em crescimento, você não tem uma formação muito bem estabelecida. Eu me lembro até hoje, quando ela olhou pra mim, ela tava com olhar de ajuda, sabe? Ela não fazia parte daquilo. Ela tava tão surpresa quanto eu. E eu me levantei naquele momento, basicamente, dei uma limpada na roupa, olhei pra ela e disse, gosto do caralho, ou algo do tipo, e saí correndo. E nunca mais falei com ela. Que coisa. Então foi o primeiro coração partido ali, mas que eu lembro claramente de todo mundo rindo. Eu vou te falar que eu vivi uma situação bem parecida, Célio. Não vou nem parafrasear, porque senão vai ser repetido, mas eu também neguei, cara. E pode ser que a gente tivesse vivido lá um momento lá, e eu neguei, cara, eu neguei mesmo. Daí a galera começou a zoar eu de eu ter negado, né? Ah, não fica com ninguém, é viadinho. É a zoação padrão, né? Viadinho. É. Mas, ó, eu só tava complementando. Um ponto interessante aí, que o Célio falou que hoje em dia você tem outros artifícios de WhatsApp e Facebook para achar iguais. Só que não sei se é melhor ou pior. Na nossa época não tinha internet. Eu não imagino como é que deva ser o bullying com essas ferramentas. Esse é o próximo tema. Onde ele pega uma escala muito maior do que a sua turma, muito maior do que o seu colégio, às vezes muito maior do que a sua cidade. Esse é outro tema, porque... O que vocês acham que pode trazer, que trouxe a internet no quesito bullying? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o bullying de hoje em dia é um pouco diferente em relação ao bullying do passado, por essa repercussão que as mídias sociais e a comunicação permite hoje em dia. O cara gravar, jogar no Zap pra galera, colocar no Facebook. Eu me lembro de um menino, quando eu estudei lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes, que o menino cagou na calça. Ele cagou na calça no meio da aula. Tava com diarreia, sei lá, passando mal. Se cagou inteiro. Você deve imaginar que deve ser a derrota máxima de um ser humano, né? Já. O cara se cagou. Se cagou, foi pra... Chamaram a diretora, levaram ele pro ambulatório, tava passando mal, e os pais vieram pegar ele. Todo cagado. Ele ia embora. Todo cagado. O que ele fez? Eu fingiria que eu tava desmaiado, sei lá. Não, eu tenho uma técnica. Os ouvintes aí, ouçam com atenção. Se qualquer situação de extrema vergonha, desmaia e saia no SAMU. Não sei se em todos os estados é SAMU. Boa, faz saia sentido. na ambulância. Ninguém ri de quem tá na ambulância. Pode enfiar o palito na tua perna. Só o Nelson. Não Só o Nelson dos Simpsons. caia, finja de morto. Funciona na natureza, funciona com as cabras, funcionam com alguns tipos de felinos. Caia e finja de morto. Na ambulância você fala, olha, eu moro ali naquele bairro, pode me deixar aqui que eu melhorei. E foge da ambulância. Mas já me caguei no colégio também. O que eu fiz? Fui no banheiro, meu irmão, dispensei a cueca. E vida que segue. Vida que segue. Bingo ali, balançando ali e tal. Deixa eu terminar de contar a história. O cara não se cagou assim, tipo, eu fiz cocô na calça. Ele lavou de merda. Não, era uma diarreia, ele tava doente, cara. Ele tava passando mal, lavou, saiu merda pela calça, assim, pela camiseta. Foi foda. Aí, ele ficou super... A galera começou, tipo, essa tal, mas aquela, tipo, de surpresa, né? Ninguém ficou já zoando ele, mas ficou, caralho, cagou. Ninguém chamou ele de cagão ainda. Brother, ele não voltou mais pra escola. Pediu pro pai lá mudar de escola, mudou de escola. O que acontece? Mudou de escola. Ninguém mais sabia que ele tinha feito isso e nem a gente mais viu o cara. Nunca mais eu vi ele. Então, senhor cagão, eu lembro de você, se você tá ouvindo. Eu quero te apoiar. Eu quero te apoiar e te dizer... Por que a gente tá puxando esse assunto? Que se fosse nos dias de hoje, a galera tinha gravado, todo mundo tem smartphone, tinha filmado, cara, tinha caído no WhatsApp, isso aí. O cara, ele podia mudar de qualquer lugar, todo mundo ia conhecer o cara. Meu irmão, hoje em dia é muito pior, porque criança é cruel, com o celular na mão, vira um capeta. Meu irmão, imagina hoje em dia, nego botar no Facebook. Se tu era zoado no colégio, ninguém do teu outro meio social ia saber, agora sabe.
É aí que a gente tem que fazer o seguinte, deixar claro pra galera que se acontecer e você cair, você... filmaram você, né? Que vai ser um dos últimos blocos lá. O que fazer, né? Depois a gente vai comentar. Mas assim, não adianta se desesperar. O cara tem que estar ciente do seguinte. Todo mundo está hoje em dia passível de ser flagrado por esse tipo de coisa. Então, não adianta se desesperar. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Então não adianta... a vida não é um videogame. Que se dá errado, você dá pause... e dá load game, ou começa de novo. A vida é assim. Dá um Ctrl Z na vida, Não né? dá Ctrl Z na vida. A vida é desse jeito. Graças a Deus, a gente não volta no tempo. Cara, tem que conviver com o que você tem. E isso que vai definir sua força. Você não pode desistir dela. Não abra mão dela. Mesmo que o cara coloque, você pode falar assim, é fácil, nunca ninguém fez isso com você. Mas eu vou te dizer, cara, a vida é muito preciosa. Mesmo que todo mundo zoe com você, a vida é muito preciosa. Você não pode abrir mão dela por nada. Ninguém tem o direito de tirar isso de você, tá? Até porque, assim, se a gente falar... Não vamos falar de religiosidade aqui. Mas se você estiver ouvindo isso, cara, para pra pensar. Se quando você fechar os olhos, pode ser numa decisão que você vai tomar errada, de tomar a cabo a sua vida, ou quando você tiver 90 anos... Até hoje, na ciência, não prova que tem vida após a morte. Então, assim, cara, você vai querer abrir mão da tua existência, morrer e a luz apagar, a lâmpada apagar, em troca a favor desses caras, esses idiotas que estão te zoando? Não abra mão, cara, não abra mão, entendeu? E eu vejo assim para também, pra cara, pensar. Hoje em dia, porra. Hoje em dia, assim, sei lá, vamos pensar na precursão da internet aí. Eu comecei a assistir os vídeos da internet com aquele cara que falava as árvores somos nós, uma coisa assim. E, porra, o pão de batata. Era uma zoeira isso aí, pô. Mas veja, né, isso marcou a gente, porque tinha pouco. Hoje em dia tem tanta zoeira que se você se cagar hoje, você vai ver a piada por um dia. E a galera vai esquecer porque vai vir uma outra, então, o que eu ia falar. Não dura. Eu acho que durante um processo de transição, 10 anos atrás, quando você recebia no MSN ou uma animação no PowerPoint, ela era mais complicado, porque aquilo ela ficava se revivendo a cada mês, sabe? Ela ficava voltando nos e-mails. Hoje em dia, olha pro celular. Um exemplo, nudes você não tá recebendo hoje? Eu nenhum. Eu também não recebo, mas eu digo assim, de maneira geral, pelo que eu vejo na mídia. Consertou bem, sério. Quantas pessoas passando vergonha você vê? Bêbado caindo. Não teve a menina que se cagou na balada aqui em Curitiba? Teve, cara. E eu nem lembro da cara dela. E assim, é tanta coisa acontecendo e a coisa está tão aberto hoje que fica tranquilo. Você não vai ser famoso. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês forem no supermercado e vocês cruzarem com o menininho lá do... Lá vem o Marcos, descendo o morro da vovó Celina. Vocês vão reconhecer ele? Pode ele falar isso do meu lado. Lá vem o Marcos. Impossível, né? Exato. Então, fica tranquilo. Eu acho que dure pra sempre. Exatamente. Então, assim, toda experiência ruim, e acreditem, eu sou um para-raio. Eu posso contar todas elas e a gente vai passar dias aqui gravando. Toda experiência ruim do meu passado hoje é uma história engraçada. Eu conto isso pra vocês. Ótimo. Sem nenhuma dor no coração. Pelo contrário, tive uma história que eu me caguei também. Graças a Deus foi eu comigo mesmo. Mas puta que pariu também, né, Célio? Pelo amor de Deus, você, cara. Não, foi terrível. Mas eu era menorzinho. Eu era criança, então assim... não chegaria a ser bullying. Eu acho que talvez eu nem sofreria retaliação. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. Bom, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu fui motivo de bullying? Fui. Principal ponto, né? Nome estranho. Normal. Então, cara, todos os nomes parecidos com o albino possível. Esse é um tema também depois que eu queria botar aí com vocês, porque eu acho que apelido é a porta de entrada do bullying, né? Sim. Então, caramba, a galera me chamava de todos os apelidos que você imaginar, né? E assim, motivo, né? Gordinho e CDF. Gordinho e CDF, andava só com os caras que eram CDF porque a gente gostava das mesmas coisas. Na época, X-Men, né? Gibi, Homem-Aranha e tal.
e a gente era alvo dos caras daí de brincadeiras e tal. Apelidos e brincadeiras, né? Mas eu fui criando uma estratégia. Bom, foi antes assim, o que eu mais sofri é o seguinte, os caras não era bem um apelido, mas os caras zoavam comigo, falavam assim, tetinha, tetinha, e eu lá apertavam o meu peito, sabe? Falavam assim, já tem peito. Bem na época que as meninas tá ficando com peito, daí você é gordinho e tem os peitos também, eu sabe? tinha um amigo que passava pelo meio. Aí tetinha, tetinha, tetinha. E, cara, eu vou te falar, o que eu fiz? Eu cheguei e joguei limpo em casa. Falei, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, eu tô me sentindo mal. Meu pai falou assim, sabe o que você vai fazer? Quando esses caras falarem de volta, você vai pôr a mão aqui na virilha, assim, que nem o Michael Jackson, sabe? E vai falar assim, a tetinha que você quer tá aqui. Vem mamar. Aí eu falei, vou fazer, né? No intervalo, velho, tetinha, tetinha. Eu mandei uma dessa. Brother, quando eu mandei uma dessa, lá no alto o pátio era embaixo e tinha um alto onde ficava a diretoria e tal. A diretora viu, cara. E me pegou e me chamou, né? Me chamou lá pra me chamar, pra me dar advertência e tal. Me deu advertência. Cheguei em casa e falei, pai, tá aqui, ó. Fiz o que você mandou, mas levei uma advertência. Cara, meu pai foi pra escola babando, cara. Desfez a advertência, falou merda pra cacete, falou assim, vocês não fazem o serviço de vocês, né? Porra, quer dizer, advertência pro agredido, vocês dão pro agressor, não? Eu falei, caramba, cara, não é o caminho pra resolver isso. Deu um problemão, a diretora foi na sala, o pessoal ficou com aquela cara, mas aí os caras ficavam ainda, tipo, não dessa forma, mas ainda me perseguindo de outras maneiras, né? Teve um cara que depois eu ficava esperando meu pai pra sair lá do lado de fora da escola, pro meu pai pegar eu e minha irmã. O cara chegou querendo me bater, falou, e agora, brother, vou te bater e tal. Um cara de outra série que era amigo de um cara lá e queria me bater. Eu pedi desculpa, falei, não, desculpa, não vou fazer nada, não. E vacilão e tal, e foi embora, não me bateu. Eu falei, cara, eu preciso criar uma estratégia, né? Qual que foi a minha estratégia? Política da boa vizinhança. Então, eu era gordinho, eu não pensava em reverter isso. Pô, claro, eu tentava, né? Meu pai comprou remo seco, eu colocava eu em atividade e tal. Não sei, cara, eu não emagreci de jeito nenhum. Mas eu percebi assim que, porra, eu gostava bastante de estudar, né, cara? Eu não brincava na rua e tal. Eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a ter uma relação de amizade com os caras do fundão da sala. De que tipo? Eu ajudava eles, cara. Eu ajudava eles com que eles não eram bons, que era estudo, né? Então a gente ia fazer trabalho junto, eu dava dica das coisas e tal, e eu começou a criar uma política de boa vizinhança e de pacto de não agressão. Mutualismo. O que aconteceu? O que aconteceu? Foi passando os anos, aquela turma, eu nunca mais sofri bullying daqueles caras. E os caras faziam bullying com meus amigos. E eu tinha como se fosse, sei lá, quem na política internacional, Célio, me ajuda com uma analogia aí, quem na política internacional aí é tipo Suíça, sei lá, sempre tá neutro, né? Finlândia, Suíça. PMDB. Finlândia, Suíça. PMDB não, mas vai. É tipo de centro, né? Porque os meus amigos eram zoados pelos caras do fundão, os caras do fundão não me zoavam. E quando tinha cara de outra série que vinha me zoar, os caras do fundão me defendiam, cara. Assim, ele é nosso amigo, pá, não mexe com ele. Então assim, eu criei essa dependência e acabei desenvolvendo isso em mim, de como criar aliança com o pessoal, de como estabelecer essa amizade, né? E aí eu acabei ganhando proteção deles. Cara, mas eu já vi muito desse perfil, cara, no colégio. Os caras que eram mais inteligentes, eles meio que se juntavam pra poder dar cola ou ajudar nos estudos, fazer trabalho, justamente pra evitar o bullying. É uma técnica que, cara, é muito comum nos colégios que eu estudei, pelo menos. Né? O Albino, ele fazia exatamente o papel da Suíça. Quando entrar na guerra, ele lavava o dinheiro dos nazistas. É, exatamente. Então pronto, ele lava dos nazistas, lava do Reino Unido, lava dos americanos, lava hoje com o Odebrecht e ninguém mexe neles. E eles são os países... Boa analogia! O que a gente tem como nome? Você, Albino, Célio, meu nome é normal, Fábio, mas o sobrenome... Como assim? O meu não é? Hã? Não Só é. porque o meu é nome de velho? Não é, nunca o meu também é de velho. Nunca conheci nenhum Célio, nunca conheci nenhum Albino. Só porque quando alguém fala sério, eu pergunto, oi? É sério? Eu presente?
Agora, É sério? O cara fala, é sério? É sério que é sério? Olha, eu já presente. Sério, sério, sério? O nome Célio e o nome Albino são nomes de idosos. Nomes de idosos. Você não imagina um Célio criança nem um Albino criança. E o meu é Fábio, beleza. Mas Pantera, cara. Pantera vira o quê, André? Pantera. É, Panterinha. Isso eu não sei, porque o meu é leão, né? Célio Arena é leão, então eu ainda sou o rei da Ó, temos dois felinos aqui no grupo. Pois é. Só que o meu virava Pantera cor-de-rosa, né? E você, Wagner? É um nome também diferente, né, Wagner, né? É, mas alguém zoava o teu nome? Zoava meu sobrenome. Uma vez eu acordei, sei lá, umas 2 horas da manhã, assim, tocou meu telefone, cara. Sempre que toca o telefone de madrugada, dá aquele medo, né? Aí eu corri atender o telefone, caralho, o que é? Daí eu escutei um cara falando assim, é da casa dos Aleixo? É da casa dos Aleixo? Daí eu falei, que tem pelo no cu e babando queixo? Essa é boa. Isso aqui pariu. Cara, eu confesso que eu fiquei muito feliz com isso, porque eu tava esperando o pior, né? Aí levar uma zoadinha dessa aí, fui dormir feliz, dormir risado e tal. Tem que separar também a tentativa de ajudar, porque às vezes, e isso mais aos pais, tá? A sede de ajudar e o intuito de tentar lutar a batalha dos teus filhos te prejudica muito teu filho. E eu digo isso por quê? Porque eu cresci parte da minha vida numa creche do estado também. Então assim, quando eu não estava na escola, eu estava na creche. E eu me recordo que era a época das figurinhas do Rei Leão, não sei se vocês se recordam. Opa! E eu batia bafo muito bem, batia bafo como ninguém. E eu ganhei, a gente usava o termo rapelar, que era ganhar todas as figurinhas do seu adversário. Então você entra com 10 figurinhas, o outro com 10 figurinhas, o número não necessariamente necessitava ser igual. E você ia batendo o bafo, né, virando as figurinhas com a mão. Eu ganhei todas as figurinhas desse cara. O cara era maior do que eu, o nome dele era Thales. E ele ameaçou me bater, deu a maior briga e chamaram minha mãe. É nome de bulinador. Não é? E aí a minha mãe, quando chegou na porta da creche, ela não quis saber o que estava acontecendo. Ela ouviu ali as pessoas que estavam em volta, ouviu o diretor, e o que ela fez? Ela tomou a decisão de me dar todas as figurinhas pro Thales para resolver o problema. Então eu tive que entregar, além das dele, as minhas, e eu tinha ganhado. Isso fez com que eu fosse exposto posteriormente, e até hoje eu me lembro dele. Então assim, quase que 25 anos depois, 25 anos depois, mais ou menos, eu ainda me recordo disso. Então assim, algumas batalhas seu filho tem que lutar, algumas coisas você tem que passar. Isso existe desde sempre, são rituais tribais, são rituais de separar os meninos de homens, as meninas de mulheres, são coisas que você tem que passar. Não era uma agressão especificamente, mas assim, eu tinha que ter passado por aquilo e não ser exposto dessa maneira. Ô Célio, mas eu acho legal a gente deixar claro que o problema é essa interferência e o pai e a mãe aí, o responsável, ele tem que estar aberto a ouvir, ajudar, claro, em agir dependendo da gravidade, mas ele tem que estar aberto a ouvir. Se ele, toda vez que ele ouvir, ele tomar uma atitude muito enérgica, vai acabar inibindo o próprio filho. Exato. De trazer pra ele né? Então, você tem que estar aberto a ouvir. Eu pratico isso muito com meus filhos. Eu quero muito que eles me digam as coisas. Eu não quero que eles entendam que o que eles trazem pra mim eu vou criar uma consequência. Senão, eles vão ficar com medo de trazer pra mim. Ó, eu acho que a gente tem que deixar sempre as portas abertas. Porque eu acho que o que mais dói quando você tá sendo alvo de bullying é você não ter com quem falar, cara. Você sofrer calado. Sofrer calado é horrível, cara. Os pais podem ajudar? Ou tem que... Podem. E aí, assim, é exatamente o que o Albino falou. O pai, o irmão mais velho, o professor, ele tem que ouvir. E ele tem que ouvir o todo. E ele tem que aconselhar. E não tomar uma atitude, por vezes, baseada na emoção, ou acreditar que ele vai sanar o problema. Porque, por vezes, o pedido não é para que ele resolva. O pedido é para que a pessoa te ouça, para que você possa desabafar. Porque o fato de você falar faz com que você tenha ideias, faz com que você pense no caso, faz com que você seja aconselhado. Então imagina assim, se cada vez que eu for pedir ajuda o Pantera vir e enfiar a mão em todo mundo, eu logo deixo de falar com ele. Porque isso não vai ajudar. Vai te prejudicar. Vai mais prejudicar.
Mas eu vejo que a escola tem um papel assim, fundamental que talvez no passado não agisse corretamente. Cara, onde já se viu a sua professora, sério, te ver preso numa grade, ela no alambrado e ela não fazer nada, né? Eu acho que trazendo essa mesma história, cara, esse vídeo do Altas Horas lá do passado, o menino fala que ele falava pro professor que ele era zoado, cara, ele foi da quinta série até o terceiro ano sozinho, ele não tinha um amigo, ele falou. E cara, os professores não fazem nada. E ele levou isso pra casa, e os pais, levaram pra um psicólogo lá pra tentar aumentar a autoestima dele. Pior coisa. Mas assim, eu penso o seguinte, cara, o que o professor desgraçado tá fazendo que não tá prestando atenção nisso, cara? Porque eu acho que a responsabilidade do professor é formar cidadão, não formar um cara bom em matemática e em português. Vamos colocar o quarto elemento aí. O agressor, o agredido, a plateia e o cara que tá omisso. Eu gosto de usar uma frase onde um padre lá em Boston tá dando um sermão sobre a morte de uma criança durante a noite. A criança gritou tal e um monte de gente ouviu, era uma agressão doméstica e ninguém denunciou, ninguém fez nada. Ele dizia assim: pior que a maldade do homem mau é a omissão do homem bom. Mas há um outro tipo de maldade que temos de temer mais. E é a indiferença dos homens de bem. Sim. Tanto que omissão é crime. Omissão de socorro é crime. Previsto por lei. Claro. Mas, cara, pensa, se coloca no lugar do professor. O professor, a partir de um certo momento, ele não consegue fazer muita coisa. Por quê? Esse caso do moleque que o Vagnão trouxe aí, o cara não tinha amigo nenhum. Se isso é percebido logo no início, o professor ainda pode fazer alguma coisa e ajudar para o moleque se turmar. Agora, conforme o tempo vai passando, esse moleque vai ficando estigmatizado como um moleque, entre aspas, amaldiçoado. Ou seja, quem ficar perto dele e começar a ter contato com ele vai ser um igual a ele. E ninguém quer ser igual a ele. A figura dele ali é repudiada. Por mais que alguém queira falar com ele, alguém vai falar pra ele: não vai não, que esse moleque aí ninguém cola com ele. Isso vai tendo uma escalabilidade maior conforme os anos vão passando. Até que a pessoa fica completamente isolada e você não tem muito mais o que fazer como professor. Mas existem outras maneiras, como você como pai, de ajudar essa criança, esse jovem. Eu entendo que há. No primeiro ano do segundo grau, quando eu mudei de escola, não conhecia ninguém. E na hora do intervalo eu não tinha onde ficar, cara. E onde eu ficasse a galera me zoava. Eu fui me escondendo cada vez mais pro canto. E o único lugar onde eu podia ficar que ninguém mexia comigo, cara, era no corredor que dava porta pros banheiros. Você acredita, brother? Eu ficava lá sentindo o cheiro do banheiro, lá no cantinho, lá, esperando que ninguém falasse comigo, que ninguém mexesse comigo. E essa isolação foi foda. Querendo ser invisível. E quando eu comecei a falar com algumas pessoas que tinham interesses iguais aos meus, essas pessoas começaram a ser catalogadas como eu, sabe? Então pra eles foi um ato de coragem também começarem a falar comigo, porque eles até eram mais se socializavam mais com a galera. Albino. E a gente foi criando esses grupos, e é uma coisa meio tradicional de nerds, andar em grupos, né? A gente acaba se ajudando. Pô, mas e cadê a diretor dessa escola que não consegue perceber essas nuances da escola, cara? Eu vou te falar, a diretora passou por mim um dia, lá, né, eu tava na porta do banheiro, ela olhou pra mim e falou assim: gostoso o cheiro aqui, né? Nossa. Cruel, né? Parabéns pela tua escolha. E saiu dando risada. Eu falei: filha da puta, cara. Ela era que tinha que estar me apoiando. Nossa. E assim, toda profissão, ainda mais do governo, tem um monte de cara frustrado que tá lá só pra ganhar dinheiro e não fazer o serviço dele bem feito. Mas eu quero dar uma notícia pra quem, se você tá ouvindo isso e você é esse cara que tá sozinho, eu vou te dizer que em outros momentos de mudança de escola eu também fiquei assim sozinho. Ache outras pessoas que têm coisas iguais a você, interesses iguais a você, e é melhor você ter poucos amigos bons do que ser amigo da galera, do grande grupo. Porque tem cara que é perseguido, que quer ser amigo, gente fina com todo mundo, e acaba entrando no mundo da droga, da bebida, porque daí a galera vai dar bebida pro cara beber, pra zoar ele, vai ficar dando risada pelas costas. Então não escolha amizades ruins, né? Não vá por esse caminho. Eu, no momento quando eu não tinha amigo, não tinha caminho, eu me edifiquei muito numa história que o meu amigo Anderson Weber me contou uma vez, de gibi.
que eu não sabia quem era o inimigo do Homem de Ferro, o Mandarim. E ele falou assim, Albino, o Mandarim é um cara que decidiu estudar muito e ter todo o conhecimento do mundo, né? Depois tem a história dos anéis tal, dele e tal. Daí isso ficou na minha cabeça, toda vez que eu tava sendo... não tinha caminho, eu tava meio perdido, eu falava assim, não, cara, eu vou fechar aqui em mim mesmo e eu vou me concentrar muito em ter muito conhecimento. Todo esse momento que eu tiver disponível, enquanto eles estiverem brincando, jogando bola, se divertindo, eu vou estar estudando. E um dia eu vou ser o Mandarim. Boa você dizer que vai ser o vilão, mano. Mas e quem disse que eu não sou? Mas cada caso é um caso. E por vezes, aquele professor que tá lá, ele é um professor frustrado. A diretora que tá lá, ela é uma diretora infeliz. E uma criança, exatamente. E uma criança com problema, de repente ela pode ajudar. Eu vou dar uma... Já que a gente já tá falando um pouco sobre dica, vou dar uma dica que eu acho que funciona muito bem e, cara, poucas pessoas pensam, mas funciona muito bem. Quando você vê que uma criança ou um jovem tá com esse tipo de problema, de isolamento, dificuldade de relacionamento no colégio, você tem que atuar para resolver esse problema. Como você vai fazer? Você vai lá tomar as dores do moleque? Não vai. Vai no colégio conversar com a diretora para falar que o moleque está sofrendo isso ou aquilo? Não vai, você vai expor o moleque. Eu já passei por isso com um amigo meu. O Albino tá falando da história da tetinha. Eu tinha um amigo meu que ele não era gordo, mas ele tinha as tetas grandes. E a zoação era merda. Tetinha, não sei o que, zoava o moleque. E fazia um bullying com o moleque. A mãe foi lá falar com a diretora foi lá, botou o moleque na frente da sala, foi falar com a engenheira, vocês estão fazendo isso. Expôs o moleque, não resolveu merda nenhuma. Vê que é uma atitude que faz todo sentido, que eu vejo que resolve. O moleque tem um problema de autoconfiança e o moleque tem um problema de relacionamento social. Não vai adiantar você querer que o problema se resolva magicamente direto na escola. O que você faz? Tem que fazer com que o moleque experimente outro tipo de relacionamento social em outro meio. No colégio ele já criou um bloqueio, ele já tem uma dificuldade. Você tem que colocar o moleque em outro meio onde ele possa exercitar isso e depois ele vai transferir isso para o colégio, ele mesmo. Ele vai aprender como fazer isso. Entendeu? Você bota o moleque numa luta, melhor coisa, bota no jiu-jitsu. Coloca no judô. Ele vai interagir com outras pessoas. Ele vai aprender nesse meio social a interagir socialmente com essas pessoas. E isso vai trazer, além da autoconfiança que a luta traz, onde ele não vai querer agredir os outros, ele vai sentir que ele é capaz de subjugar ou dominar outro, e ele não vai querer fazer isso. Ele vai ganhar o quê? Autoconfiança. E ele automaticamente vai aprender a interagir com essas pessoas. Óbvio que se chegar no momento crítico ele precisar, ele vai ter armas para usar, mas ele vai saber disso. Então ele não vai precisar usar, ele vai aprender a lidar armas com não, recursos. Armas. Recursos. Os recursos, exatamente. É aquele velho ditado, quem não precisa ser. E quando você ganha essa autoconfiança, ela te dá um poder fora do comum. Que aí vai ao início do que eu falei. A questão de você ganhar músculo, ganhar uma carcaça, aprender uma luta. Isso te traz uma autoconfiança que você não precisa agredir ninguém. Eu nunca precisei agredir ninguém em colégio, entendeu? Em faculdade. Sim. Você automaticamente é imbuído de um poder que te traz, junto com isso, um certo grau de carisma, onde as pessoas se aproximam por você legitimamente. Você consegue lidar melhor com essas situações e o jogo vira. É assim que eu acho que um pai pode fazer. Eu vi um programa no Netflix sobre bullying, vários prismas de bullying com vários tipos de pessoas diferentes. O gay. Já assisti, bem legal. Cara, tem um menino ali, ele é o pior de todos. Ele tem uma cara esquisita, ele é magro, ele é branco. O moleque é realmente feio. Ele é o cara que foi posto no mundo para sofrer bullying. E ele ia pra casa, o que acontecia? Ao invés do pai falar pra ele, falar, filho, vem cá, vamos se vestir melhor, vamos pentear esse cabelo, vamos entrar pra uma luta, vamos fazer um esporte, o pai ficava falando pra ele que ele tinha que reagir, que ele não podia deixar fazerem isso com ele, só ficava falando isso.
o moleque não vai mais de E não cabelo, orientava, tipo, mudar o não orientava o cara, né? Eu assisti esse documentário, não orientava o cara, né? Nada. Filho, vamos lá, vamos sair, vamos comprar uma roupa. Não precisa ser uma roupa cara, mas é uma roupa normal. assisti, eu acho que o moleque é saía com um negócio fluorescente. Isso. De óculos, o moleque saía com uma camiseta. Pô, camiseta fluorescente, amarela, colorida, com mosaico, igual do Homero Brito, com calça roxa. Calça na cintura. O moleque não sabia nem comer direito. Roxa. O moleque subia, sujava a boca inteira. Tipo, o moleque não tinha o mínimo dentro de casa, a ponto da irmã mais nova zoar ele dentro de casa e o pai não fazer absolutamente nada. Nossa. Entendeu? Ao invés de pegar o moleque e levar pra fazer uma luta pro moleque em autoconfiança, não. A ponto do documentário que filmava o moleque no ônibus ter que falar pros pais, mostrar a filmagem pros pais, porque estavam temendo pela segurança física, pela integridade física do moleque. Estavam batendo com a cabeça do moleque no corrimão do cuzão. Não, os pais eram... Nesse documentário você vê como eles são omissos e como eles não conseguiram criar. Acho que é uma coisa que o Célio também falou, todo mundo aqui tá falando, né? Que o pai tem a missão de criar o filho pro mundo. Preparar ele, porque assim, se hoje ele não vai sofrer bullying no ginásio, ele vai sofrer na faculdade. Se ele não sofrer na faculdade, ele vai sofrer no emprego. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer. O cara tem que estar preparado. Aí que eu também coloco o seguinte, a gente tem crime, é considerado crime o cara que pratica, vamos conscientizar quem pratica o bullying, mas a gente também tem que colocar aí o locus interno do cara que sofre, que o cara tem que ter uma fortaleza. O cara tem que entender como que ele vai sofrer isso e não vai abalar ele, né? Como que ele vai contornar. E também esse ponto que o Pantera colocou aí, né? Como que eu vou evitar ser alvo? Porque, pô, lá no seriado lá, né, no documentário, pô, o moleque camiseta do mosaico do Homero Brito, com calça roxa até o umbigo, né, cabelo enorme, chamando a atenção de todo mundo. É o famoso, o pai tem relapse. gente que não se ajuda, né, meu? Então, exato, pô. O pai faz um papel importante e o pai era relapso. Aí a mãe ia no colégio reclamar com a moça lá do colégio, não era nem diretora, sei lá, ela cuidava do transporte, e o moleque sofria isso, não resolvia nada. O moleque era achincalhado no colégio, entendeu? Terminou o programa, cara, sem uma solução. Ô, Pantera. Diga. Eu acho que essa questão de você se ajudar, um dos problemas que eu também tinha era língua presa. Então eu falava, tipo, presa, né? Com G, assim, na hora de falar o R. Sei. E eu sofri muito, cara, com esse negócio. Claro, né? Eu sofri dentro dessa condição muito menos, talvez, do que o Célio comentou das zoações que ele sofreu. Mas eu sofri muito, isso me envergonhava, falar assim. Eu tinha vergonha de falar em público. E eu tentava me enturmar com a turma do meu irmão mais velho. Então, assim, eu era fruto de muita zoação. Meu apelido era, sei lá, alguma coisa tipo Patagui, sei lá, alguma coisa assim, porque a pessoa me zoava. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber como que as pessoas falavam. Então, assim, também não tive, e não culpo meus pais por isso, mas eu não tive, assim, uma indicação pra fazer fono, alguma coisa assim. Acho que eles achavam bonito até, sei lá. E eu comecei a pensar, prestar atenção como que as pessoas falavam o R, né? O R sozinho, né? Não os dois R's, né? E eu comecei a treinar isso. Treinar no sentido de, em vez de falar treinar, né? Comecei a botar vários R's. E aconteceu que daí eu fiz uma autofono. E aconteceu que eu usava mais do que um. Então, por exemplo, a palavra treinar, eu falava treinar no começo, porque eu não tinha o domínio de mandar só um Rzinho, sabe? E aí eu passei a ser zoado por falar muito treinar, assim, nesse sentido. Mas eu já vi uma evolução. Falei, opa, agora é uma questão de eu conseguir ajustar a quantidade de R's que eu coloco ali e tá tudo certo. E aos poucos isso foi tornando natural e resolveu. Então hoje em dia tem horas que até escapa, assim, tipo um G ali no meio, porque eu acho que faz parte do meu ser falar com G, sabe? Falar de língua presa. Mas é uma preocupação que eu tenho constante, falar a palavra com R certo, né? E nesse sentido, eu acho que vai um pouco dessa do que a gente tá falando, né? De você se perceber e tentar mudar. Claro que não é tudo que você consegue. Tipo, sei lá, um gordinho que tem ali, né? Tá com uma teta maior do que às vezes é pra ser, ou do padrão que a galera percebe. É mais difícil de você conseguir resolver isso, porque não tá tanto numa condição que você vai treinando e vai resolvendo, né? Mas... O que vocês acham que é o perfil do cara que faz bullying e por que ele faz isso? Cara, perfil normalmente é o cara
que tem uma evolução física superior à dos demais, é o cara que cresceu, não tem aquele moleque que quando é novo cresce muito rápido, depois para de crescer um pouco e tal, tem essas dispersões na juventude. Normalmente tem um moleque que se destaca dos demais fisicamente, já é um ponto que faz com que os outros olhem para ele com certo receio. E se a pessoa já tiver um pouquinho de tendência àquela soberba, ele vai se sentir poderoso. Quando ele vai vendo que ele tem plateia, ele vai se sentindo poderoso. Isso vai dando mais. Você não acha que é um cara de baixa, de baixa autoestima e covarde? Baixa autoestima porque ele precisa da plateia pra dar risada. E covarde porque ele só escolhe os mais fracos. Eu nem diria isso, cara, porque a questão do covarde acho que é um pouco forte até pro perfil da idade. Ele não tá se sentindo covarde ali, entendeu? Ele tá querendo... Mas você acha que ele é corajoso em fazer isso? Não corajoso, nem covarde. Ele tá querendo, primeiro, se divertir os demais e ter uma certa notoriedade por intimidar os outros e os outros não reagirem. Isso dá uma sensação, entre aspas, de poder. Que é o poder que ele pode ter naquela idade ali. Já que ele não tem carro para dirigir, que ele não pode não tem autonomia para ir num bar, para ir numa noitada, o máximo de poder que ele pode ter ali é o que os colegas dão para ele. Então, não é nem a questão do covarde ou da baixa autoestima. Ele até tem uma autoestima exacerbada pelo que os outros imbuem a ele, entendeu? Eu acho que é justamente o contrário. O que o Célio acha disso? O que eu acho? Eu acho que assim, isso vem muito antes da pessoa ter ciência do que ele está fazendo ou não. Eu entendo que o agressor, por vezes, ele não vê aquilo como errado. Porque antes era assim. Então isso está intrínseco no DNA do cara, no meu, no de todo mundo. O que acontece é que a natureza premiou ele mais do que eu. E o que ele vai fazer? Normalmente você vai estar no meio de um grupo, como qualquer indivíduo no meio do coletivo, ele tenta se destacar. Seja em busca do alimento, seja em busca da fêmea, seja para mostrar para aquele bando que ele é o alfa. Então assim, você hoje não, desde sempre você busca ser o alfa. Todo macho da espécie, ou a fêmea alfa, né, todo mundo busca ser o alfa. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar, da melhor maneira que ele conhece, e por vezes o conhecimento dele não é tão grande, ele vai tentar te expor, ele vai tentar diminuir o outro, ele vai tentar mostrar que ele é forte da melhor maneira. Por quê? Porque por vezes é só o que ele tem. Então assim, você tem diferentes casos. Você tem caras que, por vezes, como é retratado ali em diversos filmes, por exemplo, o bullying, quando ele é bullying com os nerds, em casa ele sofre agressão do pai, ele sofre o abandono da mãe, ele tem, por vezes, um problema de homossexualidade enrustido, ele tem uma má compreensão da própria família. O cara é vítima também, né? Ele é uma mesma vítima, eu não digo tanto, mas ele é tão vítima quanto você. E ele busca se destacar da melhor maneira, só que ele encontra um outro meio. Enquanto, por vezes, nós, vamos nos colocar num outro grupo. Mas, enquanto eu ia buscar livros, na época não tinha internet, então eu ia ler a Enciclopédia Barça, eu ia ler a coleção, a série Vagalume, eu ia questionar os porquês das coisas e buscar me destacar através da inteligência, do intelecto. Alguns iam através da força, alguns iam através da malandragem. Algumas meninas que eram retratadas na época como safada, vagabunda, elas iam, cada um, buscar o meio que melhor se adequa. E esse cara, ele vai prejudicar o outro sem saber o impacto que ele causa na vida do outro. Eu não estou eximindo ele da responsabilidade. Só que, por vezes, ele também tem problemas. Ele também é vítima dos próprios problemas. Por isso é que eu digo, independente do tipo de agressão, o problema está dentro do indivíduo. E é isso que ele tem que buscar o apoio. Mas eu ainda quero ressaltar um ponto de vista que eu tenho, que o Fábio falou que não achava tanto que ele seja o covarde, mas eu nunca vi esses caras fazer isso com caras maiores que eles ou do mesmo tamanho. Eles são covardes, cara. Cara, eu já vi nego fazer, brigar com um cara do mesmo tamanho e tal. E não, mas daí se o cara é aquele grandão mongão, tem aquele grandão mongão que também é alvo. Tinha um cara lá na minha escola lá que o cara era enorme, levava tapada na nuca dos caras e ele não reagia, ele era bobão, tipo, cara, você, pô. Então, mas é Mocorongo. Cara, é aquela mesma história do garoto Zangief, você lembra? Sim. História do garoto Zangief. Lembra?
Era o clássico. Coloca o link aí no... Tomou o moleque magrinho batendo nele, ele foi lá e deu um pilão no moleque, que o moleque saiu todo torto. É o cara. E gostou de ver aquilo lá, hein, cara? É ruim de dizer, mas a gente dá uma satisfação pra quem já foi agredido, né? Por bullying, você se sente defendido. Como se você estivesse vendo uma defendida, né? Falar, sensacional a atitude do moleque, sensacional. Ah, violência, o cacete. Acho que o moleque aplicou muito bem, que tinha que ser aplicado, levou um soco na cara. Brother, agressão é crime. Ele devolveu na proporção que ele conseguiu naquele momento. E quanto que ele acumulou antes daquilo? Cara, bate palma de pé pro moleque, tinha que fazer aquilo e fez muito bem feito. Ah, mas você está apoiando a violência. Cara, eu estou apoiando a reação a uma agressão direta. Simples. Olha, veja você agora concordando com o que mamãe falou. Minha mãe já falava isso. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que toda vez que você agredir alguém, você tá entrando no mesmo nível do cara. Correto. Tem uma frase muito legal de um... Eu vi uma vez um documentário de um cara que foi vítima do Holocausto francês e ele dizia assim, o repórter perguntou pra ele assim, você tem muita raiva do que eles fizeram com você e com a tua família? Ele falou, sim. E daí contava a história, né, que ele foi o último a ficar sobrevivendo lá no campo de concentração e tal. E daí ele falou assim, você sente vontade de fazer o mesmo com eles e com os filhos deles? Ele falou assim, eu sinto e tenho vergonha disso, porque isso me faz ser igual a eles. E eu não queria ser igual a eles, eu queria ser mais do que eles. Então eu acho que a gente tem que evitar ao máximo a agressão, acho que eu concordo com o que o Célio falou, é defesa, né? Exato. Tem que se defender, você não pode ser agredido e ficar calado. Eu vi ontem um vídeo bem interessante de uma menina em escola pública lá, né? Bem carente, assim, ela trouxe o namoradinho dela que nem estudava, não tava com uniforme, devia ser lá do morro, sei lá. E o cara veio tirar satisfação, os dois pra cima do moleque. O moleque sendo acuado né? E daí o cara vai, agride ele, começa a bater, pô, o menino deu um mata-leão, apagou o moleque, derrubou ele no chão e fugiu e correu. Assim, não tô querendo dizer que as pessoas têm que fazer isso, mas eu acho que o moleque se defendeu, tá? Ele levou um soco na cara, conseguiu usar o jiu-jitsu ali pra se defender. A gente sabe que quem é praticante de jiu-jitsu, eu sou praticante de jiu-jitsu, o Pantera é praticante, não sei se o Célio também é, porque 14 anos de... Eu já treinei, mas hoje... Artes marciais, já? Já treinei, hoje não pratico. Tá. O Vagnão não, né, Vagnão? Nossa, nada. Então, o jiu-jitsu é uma arte marcial que tá muito pautada na autodefesa. Tá? É um dos ensinamentos... Dá uma puta autoconfiança. Autoconfiança, mas a autodefesa tá lá nas aulas iniciais, né? Você aprende a se defender, para que você não se machuque, para que você possa fugir, saiba cair e tal. Não é pra você bater, tanto que jiu-jitsu você não aprende a dar soco, né? Você aprende a se defender. Eu acho que naquele momento o menino se defendeu muito bem. Eu também fiquei muito feliz. Na verdade, eu vi esse vídeo no Face e eu queria que aqueles emojis tivessem o de palmas, não tinha. Pois é, cara, quando eu vejo uma cena dessa, cara, eu fico super feliz pela pessoa que conseguiu. A alegria que ela deve sentir, o orgulho dele conseguir, cara, se defender, não ser um alvo, deve ser sensacional, cara. É aquele negócio. Eu fico muito feliz de ver. Ah, mas você tá apoiando a violência. Pelo contrário. Eu tô justamente apoiando a defesa contra a violência. Em alguns casos... Galera, o que a gente não pode vir aqui... O que a gente não pode vir aqui é aplaudir um vídeo de bullying. Ah, que legal, vamos dar risada de um vídeo de bullying que colocaram na internet. É isso que a gente tem que ser contra, e outra, né? Eu não acho que você reagir a uma agressão é violência. Eu acho que você agredir gratuitamente o outro é violência. Você reagir não é violência. É defesa. É parte do processo. Exatamente, isso não é violência. Você não tem um perfil violento. O cara que reage não é o cara que tem um perfil violento. Já vi várias pessoas, amigos meus, que, cara, reagiram a uma situação de agressão e o cara é uma moça. O cara não é violento. O cara nunca partiu pra agredir ninguém. Mas quando precisou se defender, se defendeu. E eu sei que o cara não é violento.
fiz uma anotação aqui, que eu coloquei 6 tópicos que eu tava pensando aqui em como evitar, né? O ser alvo de bullying, né? Eu coloquei assim: o diferente chama atenção. O diferente chama atenção, lei número 1. Lei número 2: o silêncio e a timidez só vai piorar. Logo, né, ter contato vai suavizar e eliminar os partidos de ataque e defesa, né? Se você ficar quieto, você vai ser sempre o alvo do saco de pancada. Lei número 3: procure parecer feliz. A tristeza, né, remete fraqueza e isso chama o agressor. O cara que é tristinho, que tá lá no cantinho, não é motivo de bullying, vai ser motivo de bullying. Exato, e depois de um tempo, de tanto parecer, você você se torna. Você é, exato. A lei número 4 aqui, né, pra evitar. Fale e se comunique, tenha opinião. Isso assusta eles. Eles preferem vítimas caladas que não reagem. Exato. 5. Foque no futuro. Lá esses caras somem e você pode até ser chefe deles. Então, pro cara, né, persista. Cara, precisar agir, procure uma maneira de agir o mais rápido que você puder. Ótimo, porque a lei número 6 diz o seguinte: seja corajoso, porque eles são covardes. E o ato de coragem é não ficar calado, falar com quem tem que falar com o pai, com a mãe, falar na escola. Não ficar calado, não aceite, você não pode aceitar. Exato, e assim, busca algo pra fazer. Eu sei que pode parecer até forte, mas parte do processo é culpa tua. Se você não faz nada pra mudar, ninguém vai fazer por você. Pelo contrário, a sociedade tá aí fora pra te agredir. Você não pode controlar esses caras. Você não vai fazer com que o mundo pare de ser zoeiro. A zoeira never ends, os caras vão estar aí. Você tem que focar em você, como você vai lidar com isso, né? Se você vai valorizar o golpe, é como na luta lá do MMA. Se você vai ficar valorizando o golpe, o cara vai ver tua fraqueza e ele vai explorar isso. O cara vai continuar em cima, cara. Eu adicionaria 3 pontos aqui, Bruno, que talvez complementem ou são novas regras aí que a gente tá colocando. Primeiro, leve o tema à tona. Quer dizer, acho que vai junto com aquele item de não sofra calado, né? Segundo, sempre que possível, leve na esportiva, né? Eu acho que esse também é uma boa forma de você responder positivamente a esses inputs que são difíceis da vida, mas a gente dá um tom engraçado e entra na brincadeira da galera, claro, se isso não for excessivo. E terceira dica que eu daria é: seja o cara bom de bola. ou pelo menos não seja o que você escolhido. Já ajuda. Isso aí. Eu diria, tente não ficar preso no alambrado. Isso já é um diferencial. Faça alguma luta. Faça algo. Cara, se você não é feliz na escola, vá fazer um judô, vá fazer natação, vá fazer polo aquático, vá fazer torneio de cachorro-quente, eu não sei. Faça algo. Faça judô, se não deu judô, faça natação, se não deu natação, vai andar de skate. Se você está tendo problema em um nicho, multiplica as suas possibilidades, seja esperto. De repente você não é bom, não é feliz na escola, mas no judô a quantidade de pessoas é menor. O seu peso vai te ajudar. De repente ali não tá legal, vai para um clube de leitura. Ali o seu peso, a sua sexualidade, a sua cor não vai interferir tanto. De repente aquilo ali não tá sendo legal, vá a ser, como é que eu posso dizer? Clube de xadrez. Clube de xadrez. Vá ajudar a pintar parede numa creche. Vá ajudar... Isso aí, trabalho voluntário. Vá tentar fazer algo, vá tentar achar um grupo que se encaixe. E a partir do momento que você se encaixa num grupo, a sua autoestima vai melhorar, você vai melhorar, e as coisas na sua vida começam a melhorar. E não seja um merda. Porque, meu amigo, me desculpe. Isso aí. Se você tá com a roupa zoada, o cabelo zoado, o peso tá tudo errado, começa a reduzir. Começa exatamente, não come direito, vai sujo, tá fedendo, tem bafo. É isso aí, pô. Tá tudo encravado. E você quer reclamar, aí você quer reclamar que é motivo de bullying, né? Faça algo pra você. Olha só, eu vou te dizer uma coisa, uma mensagem pra você que tá ouvindo, complementando o que o Célio falou, é o seguinte, cara, o corajoso, igual qualquer outra pessoa, ele sente medo. Ele também sente medo, todo mundo sente medo. Se você tá ouvindo isso e fala assim, mas esses caras são corajosos. Não, cara, todo mundo tem medo igual. A diferença é que o corajoso é aquele que não fica paralisado diante do medo. E a pior coisa que você pode fazer é deixar as coisas como estão. Então, assim, tome uma atitude. Atitudes são essas que o Célio falou aí. A atitude é falar.
tome uma atitude. Você não pode ser medroso, covarde. Você tem que ser corajoso. O corajoso não é o super-herói, o corajoso não é o cara que vai bater em ninguém, o corajoso não é o cara que vai tomar uma atitude no sentido de violência. O corajoso é aquele que vai tomar uma atitude e não vai ficar calado. Sabe que é o mais corajoso que a gente esqueceu de mencionar aqui? Que é o maior público. A gente falou do cara que faz bullying e do cara que sofre bullying. Mas tem a plateia e tem o público dos isentos, que não tá ali fazendo palhaçada, não tá fazendo bullying, não tá de plateia, mas não tá fazendo nada. É aquele negócio. Se você é esse público, tá vendo o cara ser zoado, o cara isolado, tente conhecer. Ajuda. Tente conhecer. Conhecer alguma coisa que essa pessoa que tá sofrendo bullying faz. Tente incluí-la em algum outro grupo, que você vai ser o cara agregador. Provavelmente no futuro você vai ser um grande líder. E mais ainda, né, cara? Deus vai te pagar. Deus vai te pagar. Você pode estar salvando a vida dela. Com certeza. É isso aí. Esse é o verdadeiro super-herói. Você quer ser um super-herói? Na hora que tiver ocorrendo um bullying, se pronuncie, cara. Porque pior que a maldade do homem mau é a omissão do homem bom. Seja um herói, seja um cavaleiro do tempo moderno, né? Código de ética. Seja um cara que vai se levantar e vai falar assim: vocês estão errados, vocês não deviam fazer isso. Seja corajoso, cara. Porque você tem uma vantagem em relação ao cara que tá sofrendo bullying. Ele pode ser corajoso, ele vai ser corajoso, ele tá sendo alvo, mas você que tá isento aí, você pode ajudar esse cara. E tem aquela máxima, né? Você pode não estar sofrendo bullying ainda. Hoje. Sim. Hoje e amanhã. Ou seja, seja o cara legal, porque você nunca sabe quando o jogo pode virar. Exatamente. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!